Esse vídeo aqui é para você que está estudando para o cargo do Banco do Brasil, agente de tecnologia. Vou estar resolvendo algumas questõezinhas de TypeScript aqui, que um aluno da minha mentoria falou assim, professor, pelo amor de Deus, eu estou suando aqui com essas questões de TypeScript. Então vou responder essas questões para ele e aí você de quebra acaba tendo a resolução aí de graça, tá bom? E lembrando que se você também quiser fazer parte da minha mentoria para o cargo do Banco do Brasil, o cargo de agente de tecnologia, estou deixando o link aqui embaixo do meu WhatsApp. E se você quiser participar do grupo que eu estou comentando aí sobre coisas sobre o cargo, também sobre o concurso, também pode estar entrando no grupo aí. Eu estou deixando os dois links aí, você pode ficar à vontade para poder entrar, tá bom? Vamos lá para as questões? Olha só, então, antes de mais nada, quero deixar o arroba do meu Instagram, caso você não siga. Siga lá o professor, @juleitão.eu. Eu estou sempre postando atualizações, coisas que eu estou gravando, sobre o dia a dia ali na mentoria, né, que eu estou conversando com os alunos, posto como é que é o meu acompanhamento com eles, né, e também as minhas gravações aí nos cursinhos, né, eu tenho aulas no Gran Curso Online, eu tenho aula na plataforma do professor Gabriel Pacheco, no Aprova TI, dentre outros, tá bom? Então, deixa aqui o arroba do meu Instagram para caso você queira me adicionar, fiquem à vontade. A primeira questão que o aluno chorou aqui quando viu foi essa aqui, ó, CES Gran Rio 2021 do Banco do Brasil, que diz o seguinte: considere o código TypeScript abaixo. Ele tem um const aqui, né, que está criando uma variável constante aqui, advogados, que é de um tipo de array de string, né? Como é que eu sei que é um array? Por causa dos colchetes aqui, tá? E é do tipo string. Lembrando que TypeScript vem para poder resolver alguns problemas aí do JavaScript, tá? Então tem uma sintaxe muito parecida com JavaScript, mas ele vem para poder resolver alguns probleminhas que tem no JavaScript, inclusive aí a tipificação dos dados, né? Ele dá uma tipificação estática dos dados. Então você declara qual que é o tipo daquela variável e aí se você tentar, por exemplo, adicionar um outro valor àquela variável, ele vai chiar ali com você. Só que ele chia assim, né? Lá no momento que você está executando o código, o compilador vai apontar ali para você que está tendo algum erro ali. Só que o código roda de qualquer jeito, porque no fim das contas ele vai transformar, ele vai transpilar, né? Ele vai transformar o código de TypeScript em JavaScript e vai rodar da mesma forma, tá? O objetivo do TypeScript não é travar o seu código, não é fazer com que ele pare de funcionar, mas é te dar uma carga de segurança a mais com algumas validações aí para você tomar cuidado na hora de criar o seu código, tá? Então aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está criando uma constante aqui chamada advogados. Essa constante aqui é um array de string, né? Então eu sei que é um array por causa desses colchetes aqui e do tipo string, tá bom? E aí ele está colocando somente um valor aqui na minha constante, tá? Que é Paulo Freitas. Lembrando que o array, ele vai carregar aí dentro de si, da variável do array, vários valores dentro dele. E você pode acessar esses valores pelo índice, tá? Lembrando que a gente vai começar com o índice 0, o segundo valor índice 1, terceiro valor índice 2 e assim por diante, tá bom? Então, olha só, aqui no caso, ele está criando ali um array advogados com o primeiro e único valor aqui com Paulo Freitas. Ou seja, se eu quiser acessar esse valor, eu utilizo o índice 0, tá? Para adicionar o nome Luiz Teixeira no array de advogados, imediatamente após o nome já existente, utilize essa instrução qual. E aí ele tem algumas alternativas aqui, que boa parte delas é só para saber se você sabe os métodos de manipulação do array, tá? Tem um aqui que dá para fazer adicionar um elemento, mas ele não obedece aqui o enunciado, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, eu quero logo após o Paulo de Freitas. E aí o que ele faz? Ele faz um peguinho aqui, ó. Se você coloca advogados no índice 2, você vai colocar o Luiz Teixeira aqui, ó, que é o que ele está querendo adicionar, aí você vai olhar aqui, tá, então ele está colocando na posição 2 aqui o Luiz Teixeira. Então, alternativa correta, né? Errado, meu amigo. Aqui, ele colocando no índice 2, o que vai acontecer? O nosso array, ele está com uma posição lá, que é a posição 0, que está com Paulo Freitas. Se você coloca na posição 2, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na posição 1 um elemento vazio, ele vai colocar um elemento vazio ali, e na posição 2 ele vai colocar o Luiz Teixeira, tá? Então esse camarada aqui, ó, vai ficar vazio, então não vai ser logo em seguida, imediatamente após o nome existente, ele vai pular uma posição e colocar o Luiz Teixeira, tá bom? Então esse aqui está errado por causa disso, cuidado com o índice, tá? Arrays começa com o índice 0. O primeiro elemento é o índice 0, o segundo é o índice 1 e o terceiro é o índice 2. O peguinho aqui foi ele tentar te colocar que o segundo elemento é o índice 2, e não é, tá? Então, no caso aqui, ele teria que colocar
no índice 1. Aí estaria correto. Os outros, pessoal, ele só está colocando funções que não existem, tá bom? Só que a push existe. O que a push faz? A push insere um elemento na última posição, exatamente na última posição. Aqui ele vai ter um comportamento de pilha, tá? Então o push e o pop é o comportamento de pilha. A gente sabe que na pilha a gente tem duas operações para poder manipular a pilha, né? A gente coloca um elemento, dá um push, vai colocar outro elemento, dá outro push, vai colocar outro elemento, dá outro push, e o pop é para poder retirar os elementos, né? Retirou o elemento, retirou o elemento, retirou o elemento. Lembrando que a pilha, ele tem, ó, já colocando mais coisa aí na aula, né? De estrutura de dados. Lembrando que a pilha, ele tem o último elemento que entra, é o primeiro que sai. Então, last in, first out, beleza? Last in, first out. O último elemento que entra é o primeiro que sai. Então, o último elemento que entra, a gente vai utilizar o push. O push é o último elemento que entra. No caso, Luiz Teixeira. Ele colocou no final da minha lista. Se eu der um pop aqui, ele vai remover o Luiz Teixeira depois de eu ter adicionado ele, tá? A gente vai colocar em prática aqui, porque eu gosto de colocar mão na massa, né? Já já a gente vai colocar em prática, você vai ver. Então, nossa alternativa aqui, ó, é o push, tá bom? E aí, pessoal, vou mostrando alguns slides aqui para vocês, só que aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar na prática no código, que aí fica até mais fácil. Vou utilizar o slide só quando for preciso aqui para poder rabiscar, tá? Mas aqui de cara, vamos ver aqui, ó, como é que eu crio um array. Aqui eu não estou utilizando const, aqui eu estou utilizando o LED porque eu quero alterar o valor de dentro do array, tá bom? Então, no caso aqui, ó, eu estou fazendo um LED de números, né? No caso aqui, os números que eu vou estar adicionando no meu... números é o nome da minha variável, que eu vou estar configurando ela com um array de number, ou seja, vou estar adicionando valores numéricos no meu array, e eu defino o array aqui por causa dos colchetes, tá? Aí eu venho com o meu operador de atribuição, que é o igual, e adiciono dentro dessa variável números aqui, ó, esses valores, 10, 20, 30, 40, 50. Eles estão respectivamente nos índices 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Se eu quiser acionar esse elemento, eu vou no índice 0. Se eu quiser acionar esse, eu vou no índice 1 e assim por diante, tá bom? Então veja aqui, se eu imprimo aqui, ó, console.log números, ele vai imprimir o meu array inteiro. Se eu imprimo números entre colchetes no índice 1, ele vai imprimir quem está no índice 1, o 20. Então por isso que aparece aqui, ó, 20, tá vendo? Aqui eu estou criando um outro array de string, tá bom? Que no caso aqui está recebendo alguns nomes aqui. Então, mesma coisa, estou imprimindo aqui todo o array, e aqui acessando o índice 0, ele vai pegar quem? O primeiro elemento, tá? Então ele imprime aqui o João, tá bom? Se eu quiser que meu array não seja modificado os valores dentro dele, tá? Então eu vou utilizar o read only aqui depois do nome da minha variável, tá? Então, coloco o nome da variável, números, dois pontos, read only, a partir daí eu defino o array e ele não modifica mais os valores dentro dele, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, crio o array de numbers, coloco esses números. E aí lá na posição 0 eu quero alterar para 22, ele não deixa, tá? Não é que ele não deixa, na verdade ele deixa, só que aí o transpilador ele vai me apontar aqui, ó, que esse valor é read only, tá bom? Que eu não posso alterar esse valor. Na prática ele deixa, porque aqui não te falei, ele não altera o comportamento do JavaScript, tá? Mas o compiladorzinho vai estar apontando ali para você que tem um erro ali no seu código, e aí cabe a você corrigir ou não, tá bom? Então, vamos lá colocar na prática? Então, vamos colocar em prática aqui, deixa eu colocar aqui no nosso browser. Aqui, ó, quando você quiser testar o TypeScript, você vem aqui, ó, e coloca assim, ó, compilador TypeScript, ou interpretador TypeScript, tá? E aí, o que eu recomendo é esse aqui, ó, OneCompiler, que aí ele vai te dar esse ambiente aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó, você consegue digitar o seu código aqui à esquerda, e à direita aqui, você tem o resultado, tá bom? Deixa eu só, opa, acabei extravasando aqui, deixa eu ajustar aqui, ao vivo, ao vivo. Então, beleza. Se eu venho aqui, ó, eu tenho meu código console.log, e aí se eu venho aqui e clico em Run, ele dá o resultado aqui à direita, tá vendo? Então aqui é o Hello World, né? Se eu quiser trocar aqui, ó, só para poder testar, olá, aluno. E aí eu clico em Run, e ele mostra o resultado aqui à direita, tá bom? Então, vamos lá. A primeira definição que eu dei de arrays aqui é a gente criar uma variável números, aí eu estou dando o tipo dela de number, que vai receber os valores 10, 20, 30, 40 e 50. Console.log em números, para poder imprimir esses valores, e ele vai me imprimir o array inteiro, tá? Se eu quiser imprimir somente o índice 1,
ele vai imprimir lá somente o 20, né? Então lá, imprimiu somente o 20. Se eu quiser imprimir o primeiro elemento, é o 0, tá bom? O que eu falei para vocês do read only é porque se eu vier aqui, ó, o que acontece? Da maneira que está aqui, se eu vier aqui, ó, e fizer o seguinte, ó, no índice 0, eu vou alterar para 33, veja que agora o meu índice 0 vai estar com 33, tá? Então se eu imprimir tudo aqui, ó, você vai ver que sumiu 10 e apareceu 33. Por quê? Porque ele sobrescreveu o valor daquela posição, tá bom? Então, o read only, ele não deixa, mas não deixa, tá? Eu fazer aquilo. Então, olha aqui, ó, se eu vier aqui, ó, read only, e eu boto para executar, ó, no caso aqui, opa, pronto. No caso aqui, ó, ele executa da mesma forma, tá bom? Ele executa da mesma forma. Só que, e o pior é que esse interpretador aqui, ele não mostra. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele não mostra o resultado do erro, tá? Deixa eu só ver um outro compilador aqui que possa mostrar. Deixa eu ver se esse... eu acho que esse playground aqui funciona. Esse playground aqui funciona. Esse aqui vai funcionar. Então, deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês terem ideia. Que esse compilador aqui, ele está preocupado somente em executar o código e mostrar ali para vocês. Ó. Então, esse camarada aqui, o playground de JavaScript, deixa eu dar um reject aqui. Executar. Então, ó, veja que ele imprimiu os valores aqui, ó. Ele sobrescreveu 33, 20, 30 e 40. Só que eu tenho um log de erro aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, ele é read only, eu não permito, é somente leitura, tá? Então, ele está dizendo que eu não posso sobrescrever esse camarada aqui, tá? Então, na hora que você for testar o seu código aí, você não testa naquele OneCompiler, tá? Você testa nesse TypeScript Playground aqui, que vai ser melhor, tá bom? Que aí você consegue ver o transpilador funcionando corretamente, tá bom? Então, tá aí o nosso read only. Deixa eu ver se o outro eu vou precisar. Tá. Outra forma de eu criar o meu array também, eu posso fazer assim, ó. Criar o meu array, além dessa nomenclatura aqui, ó, dessa sintaxe aqui. Aqui vai funcionar direitinho, porque não tem erro, eu tirei o read only, né? Além dessa sintaxe aqui, eu posso também fazer dessa forma aqui, ó, dizer que ele é um array. E aí eu vou definir o tipo aqui, number. Então ele vira um array de números, beleza? Então, executando aqui, ele executou lá, está gerando sempre na linha de baixo aqui o resultado, tá? Então, se eu vier aqui, ó, e colocar aqui 33 entre, ó, o transpilador já me reclamou aqui, ó. Não posso adicionar uma string em um array do tipo number, tá bom? Então, esse aqui é o papel do transpilador, apontar os erros. Só que, como eu falei para vocês, ele não atrapalha o JavaScript. Ele vai converter isso aqui no código de JavaScript e vai executar do mesmo jeito. Ó. Veja que o primeiro elemento é um string e os demais são inteiros, tá bom? Isso aqui, o TypeScript, no fim das contas, ele acaba virando ali vamos dizer assim, um guia para você não fazer cagada, tá? Ele é como se fosse uma bússola ali, falando assim, ó, não vai por aqui não, que senão vai dar ruim, tá? Você tá me usando justo para poder ter uma linguagem mais robusta, mais sólida, tá bom? Então, tá aí. Outra forma de definir o array é essa. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu posso criar um array de objetos, tá? Então, ao invés de dar o tipo aqui depois dos dois pontos, ó, eu venho aqui e defino um corpo de objeto. Então, os meus objetos aqui vão ter o seguinte corpo: nome, que vai ser do tipo string, ponto e vírgula, e eu vou ter outro campo, idade, do tipo number, tá bom? E aí aqui eu defino como que é a estrutura do meu objeto e eu digo que é um array colocando aqui os colchetes, tá? Então a partir de agora, ó, não está respeitando o corpo do objeto. Então eu vou ter que vir aqui e colocar elementos com esse corpo adequado aqui, né? Então ele vai receber aqui, ó, colocar na linha de baixo. Colocar na linha de baixo, eu vou colocar que ele vai receber os elementos. Nome vai ser Carlos. Vou colocar o primeiro nome aqui. Idade 22, vírgula, segundo objeto que eu vou ter no meu array, que vai ser nome
Rafael, idade 20. Opa, 20, tá bom? Então tá aqui, eu tenho dois objetos no meu array. E aí eu coloco para executar. E aí, ó lá, na posição 0, ele está imprimindo quem? Peraí. Ah, tá, aqui eu estou colocando, tentando alterar com o valor 33, não vai funcionar, porque agora ele é do tipo objeto, né? Então eu executo aqui, ó, tá lá, os meus dois elementos, ó, o Omar e o Rafael, tá aparecendo aqui à direita, tá vendo? Então, deixa eu só... Beleza. Se eu quiser imprimir somente o segundo, o que é que eu vou fazer? Índice 1 aqui, ó. E aí eu executo aqui, ó. Só apareceu quem? Ó, esse aqui era o log anterior, e esse aqui é o meu log atual. Só apareceu quem? O Rafael, porque o Omar está no índice 0 e o Rafael está no índice 1. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês as operações que a gente pode fazer no array, tá? Vou voltar lá para o meu array numérico. Deixa eu fazer na história aqui. Números. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Se eu venho aqui, ó, e imprimo números, você vai ver todo o meu array, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Se eu venho aqui, ó, o primeiro operador que eu quero mostrar para vocês é o push. Eu expliquei para vocês que o push ele vai inserir no final da lista, né? Porque aqui ele está simulando como se o array fosse uma pilha, tá? Então a pilha, você vai colocando elementos no topo da pilha e quando você retira, você vai tirando do topo. Então o topo é como se fosse o finalzinho do array aqui à direita, tá? Então olha lá. Se eu venho aqui, ó, e faço números.push, e aí eu passo entre os parênteses aqui, que é o meu parâmetro, eu vou colocar o valor 9, eu estou inserindo 9 no final do meu array. Veja aqui, eu vou imprimir os dois, antes e depois do 9, eu executo. Então lá, antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois com 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Vou adicionar, ao invés do 9, vou adicionar o 10, ó. Vou executar de novo, ó. Antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, porque eu adicionei o 10 no final, tá bom? Se eu quiser vir aqui, ó, agora com o 10 adicionado, agora eu vou remover o 10, vou tirar o 10 do final do meu array. Eu posso utilizar aqui, ó, números.pop. O pop é a operação que remove do final do array, ou seja, na pilha é o que remove o do topo da pilha, tá bom? Então o pop remove do topo da pilha. Então se eu vier aqui, ó, console.log, ele volta para a configuração original como o 8 sendo útil. Deixa eu só remover aqui, ó, vamos colocar só até 5 para não ficar tão grande o nosso array. Então, ó, a primeira configuração 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí ele imprimiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, imprimi. Dei um push com 10, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 10, certo? Opa! Ah, esqueci de dar o console.log aqui no final. Na verdade, esqueci só de colocar o números, né? Coloquei o log, mas não coloquei o números. Beleza. Pronto, agora funcionou direitinho. Então, olha lá. Fiz o primeiro console.log, ele apareceu lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí dou um push com 10. Quando eu dou no console.log, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Se eu dou um pop aqui, ó, ele volta para 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Ele removeu o último elemento, tá bom? Ele removeu o último elemento. Um detalhe do pop é porque esse último elemento que eu retirei, eu posso guardar ele em algum lugar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu vou fazer? Esse pop aqui, ó, eu vou guardar dentro de valor. E aí eu vou imprimir o valor aqui, ó. No final. Veja que ele vai imprimir o meu array, novamente ó, a configuração original, dei um push com 10, dei um pop, voltou para a configuração anterior, e aí eu estou imprimindo aqui o valor que está dentro de valor, que foi o valor que eu recuperei aqui do pop, tá? Então, entendendo o que o pop faz? O pop
ele... Aqui para mim. O pop, ele pega o último valor do meu array e retorna aquele valor. Ele, além de remover do array, ele retorna aquele valor. No caso, eu estou retornando ele para dentro da minha variável aqui, tá bom? Então, no caso, eu estou recuperando e imprimindo já diretamente aqui para vocês. Pronto, vamos voltar. Beleza. Então, explicado o pop, ó. Vamos fazer outro pop aqui de novo. Só para ele pegar o 5 ali também, ó. Então, olha lá. O original, 1, 2, 3, 4, 5, deu um push, inseriu o 10, dei um pop, ele voltou para o 5, imprimiu o 10, que é o valor que eu removi. Dei outro pop lá, ó, que foi esse aqui, né? Guardando dentro de valor. Ele removeu o quê? Removeu o 5 e jogou o 5 para dentro da variável valor, beleza? Acho que ficou claro como é que funciona aí, hein? O pop, né? Show de bola. Outra coisa que eu posso fazer aqui com... Outra função que eu posso fazer aqui com o array é o unshift, tá? O que o unshift faz? O push, ele insere um elemento no final da lista. O unshift, ele insere no início da lista, tá? Então, o push, ele insere no final do array, e o push, ele insere no início do array, tá bom? Então, se ao invés de colocar o push, eu colocar desculpa, o push insere um elemento no final do array e o unshift insere no início do array. Então, se ao invés do push eu colocar unshift aqui, ó, 10, o que ele vai fazer? Ao invés de colocar no final, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ele vai colocar 10, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você inseriu no início do array, você inseriu nessa posição aqui, tá? E para poder remover o elemento do array, eu vou usar o quê? Vou usar o shift, tá? Se um shift insere, o shift remove, tá bom? Então, shift, não tem parâmetro, e eu vou colocar, vou imprimir. Então, o shift remove. E assim como o pop, eu posso recuperar esse valor. Show de bola? Então lá, recuperou o valor, e aí ele veio com o 10, né, que eu dei o shift, beleza? Outra coisa que eu posso fazer, eu posso verificar se há um elemento dentro do array, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estou colocando esse array aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero verificar se em números está includes o valor 2. Olha lá, ele retornou true. Por que ele retornou true? Porque eu tenho 2 dentro do meu array, tá bom? Tenho 2 dentro do meu array. Então, ele retornou true. E o 14? Vai retornar false, né? Porque eu não tenho 14 dentro do meu array, tá bom? Outro operador que eu tenho aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, 6, 7, 8, 9. É o slice, tá? Como é que funciona o slice? Eu vou pegar uma parte do meu array, um sub-array, e jogar para algum lugar, tá? Então, no caso aqui, ó, parte, eu vou receber números, slice, slice eu vou fatiar. Então, vou fatiar do índice 1 ao índice 4. Qual que é o detalhe? O índice 1 é onde eu inicio, o índice 4 é onde eu finalizo. Só que o índice 4 não é incluso. Ele vai incluir até um índice anterior ao que você está apontando como final, tá? Então, no caso, ele vai pegar o índice 1, 2 e 3. Ele não adiciona o 4, tá? É o valor inicial, o valor final, mas o final não é incluso, tá bom? O final não é incluso. Então, aqui, ó, para vocês terem ideia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, até o 5. Só que como o 5 não é incluso, ele vai pegar só do 2 até o 4, tá? 2, 3 e 4, tá bom? Porque o índice 1, perdão, o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Então a gente vai ter o valor 2, 3 e 4. Então console.log ali. Não, números não, imprimir parte, né? Olha lá, pegou 2, 3 e 4, beleza? Show de bola. Então, passei pelo slide. Outra coisa que eu tenho aqui, ó, é o splice. O splice, como é que funciona o splice? O splice, ele vai remover
elementos e adicionar alguma coisa ali no meu array, tá? Então, como é que ele funciona? Eu vou ter aqui, ó, por exemplo, splice. Eu quero remover, a partir do índice 2, 3 elementos. Só que, nesse buraco, eu vou adicionar 99, tá? Então, o que ele vai fazer, ó? Índice 0, índice 1, índice 2. A partir do índice 2, ele vai remover 3 elementos. Então, ele vai remover o 3, 4 e o 5. E no lugar desses 3, 4, 5, ele vai colocar somente 99. Então, esses três elementos vai virar um só, tá bom? Então, se eu ver aqui, ó. Deixa eu apagar. Console.log. Números, para ver o resultante. Então, olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é meu array original. Aí eu apliquei o splice aqui, ó, da posição 2. 0, 1, 2. Ele removeu 3 elementos. E no lugar desses 3, ele colocou 99. Então, ó, ficou 1, 2, 99. E aí usa em diante, né? Os valores que tem adiante. 6, 7, 8, 9. Tá bom? É isso aí, bichão. Concat. Para que funciona o concat? Concat é para você concatenar dois arrays. Então é como se você estivesse pegando um array aqui, um outro array aqui, você vai emendar os dois, tá? Então aqui, por exemplo, ó, esse meu primeiro array vai ter até um índice 4, tá? E eu vou ter outro que vai receber o resto do array aqui, ó. Então deixa eu imprimir aqui console.log números. Console.log colocar outros números, correto, né? Outros números. E aí eu executo. Vamos lá. Em números eu tenho 1, 2, 3, 4. E em outros números eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. E aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó. Resultado. Vai receber números.concat. Fazer uma concatenação com outros números. E eu vou imprimir agora o resultado dos 3. Resultado. Só para a gente poder ver a diferenciação. Após concatenação. E executa. Olha lá. Antes eu tenho 1, 2, 3, 4 e no outro 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu faço a concatenação, que eu concatenei e joguei o valor para resultado. Eu ainda tenho meus valores originais. Então 1, 2, 3, 4. Os outros números continuam com 5, 6, 7, 8, 9, só que o resultante fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a concatenação dos dois arrays, tá bom? Então aqui, pessoal, vocês veem que eu não altero os meus arrays originais, na verdade eu utilizo os valores deles, faço a concatenação e retorno o resultado para alguém, que no caso eu estou retornando para resultados, tá bom? Outra coisa que eu quero apresentar para vocês é o reduce, tá? Aqui eu preciso do slide para poder mostrar para vocês. A função reduce funciona da seguinte forma: você tem um array, e aí você vai reduzir esse array para um valor só, tá? Então você vai ter um array e você vai reduzir para um valor só. Como é que ela vai funcionar? O array ele já vem com essa função embutida nela, tá? O primeiro parâmetro dessa função vai ser uma lambda. O que é uma lambda? Uma lambda é uma função que você não nomeia ela, você não dá um nome para ela, porque o que importa é somente o corpo daquela função. Então, você vai criar uma lambda com os parâmetros. Aí, a lambda, naturalmente, você define só os parâmetros e o corpo da função. E aí, você vai ter uma expressão simples que você vai estar calculando em cima daqueles parâmetros, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai ter dois parâmetros, o acumulador e o atual. O que é o acumulador? O acumulador ele vai guardar um valor que você vai aplicar à função
lambda em cima do elemento e guardar dentro desse acumulador. Aí você passa para o próximo elemento. Ele aplica a função lambda e guarda dentro daquele valor. Aplica a função lambda e guarda dentro daquele valor, entendeu? Então a gente vai estar chamando aqui de acumulador. Esse valor que seria um valor guardião ali, um valor para poder guardar o resultado das expressões que a gente tem o resultado das expressões que a gente vai estar calculando elemento a elemento, tá bom? Então a lambda funciona para isso. Então vamos rabiscar aqui, que às vezes fica até melhor de entender. Eu explicando com palavras, às vezes não dá para entender direito, né? O que eu tenho? Ó? A função reduce, olha só, a primeira vez que a função de callback é executada, não há valor de retorno no cálculo anterior. Então ele vai pegar esse valor aqui, ó, e não tem um valor anterior. Aí, para que vai funcionar esse segundo parâmetro aqui, ó? Se fornecido um valor inicial, que é esse segundo parâmetro aqui, ó, ele pode ser utilizado no lugar. Então é como se eu iniciasse minha função aqui com o valor que está dentro dessa variável, tá bom? Caso contrário, o elemento do array no índice 0 é usado como valor inicial e a iteração da função começa só a partir do elemento seguinte, tá bom? Então no caso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou configurando o valor inicial como 0, tá bom? Então ele vai ter um 0. E aí a minha função reduce, minha função reduce aqui, ó, ele recebe como primeiro parâmetro a minha lambda, tá vendo que é uma função que não tem nome, e aí ele vai ter o primeiro parâmetro, que é o acumulador, que é meu valor de referência, e o valor atual. Então, para cada elemento aqui, eu vou estar fazendo isso aqui, ó, acumulador recebe valor atual, e aí esse valor vai ser guardado dentro do próprio acumulador, tá bom? E aqui é o meu valor inicial para poder configurar um parâmetro. Então, aqui no caso, ó, eu tenho um array 1, 2, 3, 4, e o meu valor inicial, que é 0. Então, o que ele tem? A princípio, lá eu vou jogar no meu acumulador o valor 0 inicialmente. Então ele sabe que eu vou aplicar a partir do primeiro elemento da minha lista, ou seja, do meu elemento 0. Então eu vou colocar 0 lá no meu acumulador, e aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar o primeiro elemento, que é 1, e vai fazer, ele pegou o acumulador aqui como parâmetro, e o elemento atual, que é 1, e vai fazer acumulador mais atual. Então 0 mais 1 é igual a 1, então o acumulador passa a ter 1. Aí ele vai para o próximo elemento. Acumulador que está com 1 mais valor atual, que é o 2, vai ser 1 mais 2 é igual a 3, tá? Então o acumulador passa a ter 3. E aí vai fazendo isso com o próximo elemento, ó. 3 mais 3 vai me dar o quê? 6. 6 mais 4 vai me dar 10, tá bom? Então no final aqui, ó, quando eu imprimo o soma com o inicial, que é o resultado que eu pego da minha lambda aqui, ele vai me dar o 10. Agora vamos lá para o código, para a gente poder colocar em prática. Olha só. Eu tenho números que vai receber 1, 2, 3 e 4. Nem está no slide, beleza? E aí eu tenho aqui, ó, valor inicial, que recebe 0, beleza? Resultado, vou colocar como resultado aqui. Vai receber números, ponto, reduce, que vai receber o meu lambda. Deixa eu só colocar na linha de baixo aqui, para poder facilitar a leitura. Opa, teve ele aqui. Meu primeiro parâmetro vai ser minha função lambda, que vai ser o acumulador e o valor atual. Valor atual. E aí, a minha função vai fazer o seguinte, acumulador mais atual. Vai ser o valor atual, beleza? E o segundo parâmetro vai ser o valor inicial. Show? E aí eu vou imprimir ali o resultado. Console.log resultado. E eu executo lá, ó, o resultado deu 10, que ele colocou o 1 aqui como o 0 como valor inicial, somou o 0 com 1, deu 1, com 2 deu 3, com 3 deu 6, com 4 deu 10, e aí o resultado que ele pegou da minha função reduce, ou seja, o valor reduzido, que foi reduzido aqui na minha função, foi 10, tá bom? Baseado nesse valor atual. Veja que eu posso colocar qualquer expressão, vou colocar com menos aqui, ó. E aí ele vai estar subtraindo, então ficou menos 10, tá? Se eu colocar multiplicação, ele vai começar a multiplicar o valor acumulado com o valor atual. Então vai dar, no caso como começou com 0, 0 multiplicado com qualquer coisa, vai dar sempre 0. Se eu tivesse colocado com 1 aqui, ó, com 2. Então ele vai estar multiplicando 2 com 1, 2, com 2, 4, assim por diante, até chegar no 48, tá bom? Então, configurando o valor inicial, e se eu não usar o valor inicial? Vamos colocar com mais aqui, ó, vamos voltar para um mais. Deu 12 porque começou com 2, vou voltar para o 0 aqui, ó. Mas veja aqui, meu array começa com 1.
1, 2, 3 e 4. Só que agora eu não vou configurar o valor inicial. Na hora que executar, ele vai ficar com 10, por quê? Porque meus elementos aqui começam com 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 9. Se eu tivesse começado com 2 aqui, ó, meu primeiro elemento, aí você ia ver a diferença. Ó. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 4, 11. Então agora vai ficar 11 no final. Entendeu? Show de bola? Espero que tenham conseguido entender o reduce, porque a gente vai ver ele já já numa questão. Pronto. E a questão é justamente essa aqui, ó. Questão da Sesgran Hill de 2021, da onde? Banco do Brasil. Em TypeScript 4 é possível usar o seguinte fragmento de código. Eu vou definir x aqui, que vai ser alguma coisa, tá? E aí eu vou estar definindo y aqui, ó, que vai receber um lambda. Esse lambda vai receber um argumento aqui, que é um string, né? Um string. É um array de números, tá? E aí eu vou estar aplicando desse argumento aqui, ó, o reduce, que vai receber x e 0. Você sabe que reduce, ele recebe como primeiro parâmetro aqui a minha função lambda e como segundo parâmetro o meu valor inicial. Então, esse x aqui, ó, tem que ser uma função. Tem que ser uma definição de uma função lambda, tá bom? Então, vai ser a alternativa A, B, C, D ou E. Quem é que tem cara de função lambda aí com 2 parâmetros? É claro que eu preciso, né? É const x1? Não. É um array? Não. É esse camarada aqui? Também não, porque eu preciso de 2 parâmetros. Muito menos um parâmetro com um array, né? Um array de números. Então, eu vou ter o x como sendo a definição de uma função que vai estar recebendo a soma de A mais B, tá bom? A soma de A mais B. Então, nosso gabarito aqui, ó, letra E de eco. Vamos para a prática, para a gente poder ver com código. Com código é mais bonito, né? Então, olha só, vamos fazer o nosso código. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele vai ter uma definir x, e ele fala que estou definindo y para receber um array chamado de args, e esse array vai ser do tipo number. E ele vai pegar esse camarada aqui, ó, e vai aplicar args.reduce, recebendo x e 0 como valor inicial. Fiz alguma coisa de errado? Deixa eu só verificar aqui. É args, né? É args. Show. Agora funcionou. E aí eu tenho a definição de x, que não está definida aqui. O meu valor resultante a gente vai testar. Vamos fazer o seguinte, ó. Console.log, e aí a gente vai receber y de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí ele vai colocar com valor 0. E a gente já sabe que a alternativa de lá seria um const. A alternativa é const de x, que vai receber 2 parâmetros. A do tipo number e B do tipo number. E essa função vai somar A com B. No slide, eu facilitei para você a nomenclatura para você entender melhor. O A seria o acumulador e o B é o índice atual que ele está percorrendo, entendeu? Então o resultado aqui, ó, vai me dar 10. Porque o que ele fez? Ele pegou o valor inicial, 0, e somou com cada elemento aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então 0 mais 1 você já sabe. 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, por isso que me resultou com 10 aqui. Beleza? Show de bola! Então vamos para o próximo. Sesgran Hill de 2021, Banco do Brasil. Considere o fragmento TypeScript abaixo. Então eu tenho uma interface aqui, que eu estou definindo aqui, para cada elemento da minha interface, um índice do tipo numérico, e ele vai estar guardando uma string. Então eu tenho nomes, uma variável nomes, que vai ser do tipo cria array string, tá bom? Nomes vai receber Ana, Pedro e Mariana. No fim das contas, esse camarada aqui está criando mais ou menos um array, né? Porque aqui ele está definindo que meu array é do tipo o meu array tem um índice numérico do tipo number, né? Um índice numérico do tipo number para poder acessar os elementos. Então ele vai começar aqui com 0,
com 1 e com 2. E aí ele vai lá no document.body em HTML e joga dentro do HTML lá o nomes índice 1. Quem que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o Pedro, tá bom? Índice 1 é o Pedro. Então ocorrerá um erro na linha que contém o comando índice number string aqui? Não. Será exibido na tela o nome Pedro. Pronto, já temos nosso gabarito. Ocorrerá um erro na linha que contém o comando nome criar array string? Não. Será exibido na tela o nome Ana? Não. Ele colocou o quê? Por quê? Porque ele colocou 1. Ah, tá. Ele está querendo te induzir que começa com 1, 2 e 3, mas na verdade começa com 0. 0, 1 e 2, tá bom? 0, 1 e 2. E ocorrerá um erro na linha que contém o comando document body para poder imprimir aqui o índice 1. Não, ocorrerá não. Então vamos para a prática, para vocês verem o negócio funcionando. O que ele fez aqui? Só colocar na tela. Pronto. O que ele fez aqui? Interface. Cria array string. Ele está definindo que cada elemento vai ter um índice do tipo number. Vai ser. E vai ter um valor aqui do tipo string. Beleza? Show de bola. E aí depois ele vem com var aqui. Nomes do tipo cria array string. Ele vem em nomes aqui que recebe Ana, Pedro, Mariana. E aí a gente não vai colocar nomes. Pronto, agora corrigiu. E aí a gente não vai colocar no HTML, a gente vai imprimir no console.log. Console.log vai dar a mesma coisa, tá? Nomes índice 1. O que ele é para imprimir? Pedro. Olha lá, imprimiu o Pedro. Show de bola? Vamos voltar aqui para o slide que eu quero mostrar para vocês como é que a gente define uma interface. O que acontece? A gente tem os tipos primitivos aqui, eu só estou passando para vocês, tá? Que os tipos primitivos, a gente tem o tipo booleano, que vai guardar verdadeiro ou falso, number, que vai guardar números inteiros e pontos flutuantes, e string, que vai guardar valores textuais. Então, a gente com TypeScript, a gente explicita o tipo dos dados, tá? A gente pode estar colocando explícito ou implícito, tá? Mas aí, explícito, a gente coloca o nome da variável, 2 pontos do tipo, e aí pode vir com a atribuição do valor, tá bom? E aí a gente define aqui, ó, a idade do tipo numérico, né, number, e aí coloca 25, a altura do tipo numérico coloca 1.75, para você ver que cabe em number tanto um valor inteiro quanto um valor de ponto flutuante, tá bom? Em string eu estou colocando Júlio e em professor eu estou colocando o valor booleano true, tá bom? E aí eu vou imprimir cada valor aqui, ó, altura, a idade é tal, a altura é tal, o nome é tal, professor tal. E aí o tipo, eu vou imprimir o tipo de cada um. Eu utilizo a função typeof para poder imprimir o tipo. Então, ó, idade 25 do tipo number, altura 1,75 do tipo number, nome Júlio do tipo string e ativo verdadeiro, né, que é true, do tipo booleano, beleza? Esses são os tipos atômicos, tá? Os tipos primitivos ali do TypeScript. Como é que eu posso criar objetos? Eu posso criar objetos dando já o corpo daquele objeto e depois definindo ali o que tem dentro da variável, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho professor, que eu estou definindo aqui como sendo o primeiro campo uma string e o segundo campo numérico. Então, ó, professor abre chaves, fecha chaves, para poder definir o corpo do meu objeto. Esse objeto vai ter dois atributos. Um atributo nome do tipo string. Como é que eu defino o tipo? Com os 2 pontos. O primeiro atributo tem um nome do tipo, né, com os 2 pontos, string. E o segundo atributo, altura, do tipo number, tá bom? Então tá aqui a definição do meu objeto. E eu vou receber aqui os valores. Em nome eu vou colocar Júlio Leitão, em altura eu vou colocar o 1.92. Lá no início eu falei para vocês que o TypeScript ele vem do JavaScript, né? Então, por isso que a gente chama JavaScript, ó, JavaScript Object Notation. Não é exatamente esse aqui, ó, para quem conhece o JSON. Então, só curiosidade aí, tá? Não sei se você assimilou, mas vem daqui, tá? O JSON. Então, vem do JavaScript, tá bom? Então, aqui tem o nome e o valor. A variável, o valor, o atributo e o valor, o atributo e o valor, tá bom? E aí eu estou imprimindo o professor aqui e ele vai imprimir lá, ó, Júlio Leitão, altura 1,92, tá bom? Vamos para o nosso código.
Então, olha lá. Eu defino um objeto professor como tendo um nome do tipo string e uma altura do tipo number. E esse professor já vai receber os valores aqui. Em nome vai ter Júlia Leitão e em altura 1,92. E aí eu imprimo console.log professor. Se eu executar, olha lá, console.log, em nome Júlio Leitão e altura 1,92, tá bom? Show de bola? E aí, outra forma que eu posso criar esse objeto, em vez de definir o nome dele aqui e já ir atribuindo valores a ele, eu posso definir uma interface para esse objeto, tá bom? Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, interface, professor, pessoa, interface pessoa. Pessoa, eu estou definindo que vai ter um nome do tipo string e altura do tipo number. Beleza? Então eu defino uma interface que eu vou ter dois atributos, que um nome do tipo string e altura do tipo number, tá bom? Então aqui, ó, em professor, eu poderia fazer o professor, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então dois pontos pessoa, porque ele tem a mesma estrutura ali de pessoa, tá bom? E aí os valores que ele vai estar recebendo é nome Júlio Leitão e altura 1,92. Isso aqui é outra forma, tá? De criar. Olha lá, deu o mesmo resultado, mas eu poderia só para alterar. Ó. Veja que eu estou aproveitando o aluno. Aluno agora vai ser pessoa, também do tipo pessoa, e ele vai ter o nome Rafael e a altura 1,70. Na hora que eu executo, só imprimir o professor, né? Mas eu vou imprimir aqui Rafael agora, que é o aluno. Então imprimiu lá, ó, nome Rafael e altura 1,70, beleza? Então assim eu aproveito, eu defino ali os moldes com a interface e aí eu aproveito ela em qualquer outro objeto que eu estou querendo utilizar, tá? Outra forma que eu posso criar interfaces é definindo para cada elemento ali um índice e um valor, tá? E aí você vai criar um objeto que vai ter uma casadinha de índice e valor dessa forma aqui, ó. Então veja só, eu tenho uma interface chamada personagens e eu estou definindo um índice com esses colchetes aqui, ó, que vai se chamar chave com o tipo number, tá? E o valor que eu vou estar atribuindo a essa chave aqui é um valor do tipo string, beleza? Aqui embaixo eu crio um exemplo de personagens, ou seja, desse camaradinho aqui, e coloco um array. Como o array se molda certinho a casadinha chave, valor, então ele vai encaixar perfeitamente nos moldes dessa interface. E eu passo a poder acessar os objetos aqui de acordo com seus índices, tá? E aí você pode estar falando, tá, professor, mas aí não é a mesma coisa de fazer um array? Eu vou te dar outro exemplo aqui, ó. Eu posso criar uma interface que a chave, ao invés de ser um number, eu posso criar com uma string, tá? Então eu tenho uma chave string com um valor de string aqui. Cada chave string com seu respectivo valor também de string, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, ó, aí eu vou ter que especificar. Então, a chave vai ser primeiro Punisher, segundo Daredevil, terceiro Wolverine. E a partir daí, quando eu quiser acessar, eu vou ter que chamar pelo nome da chave, tá? Então, primeiro aqui, ele vai me trazer o Punisher, segundo o Daredevil e o terceiro o Wolverine, assim como aparece aqui nesse slide, tá bom? Então, vamos ver lá no código lá, para poder botar em prática. Então, olha só. Primeiro, interface, personagens. E eu vou definir essa interface da primeira forma lá, com chave, number, e vou ter o valor string.
e vou criar exemplo, do jeito que está no slide. Personagens que vai receber Punisher, Daredevil e Wolverine. Tá? E a partir daqui eu consigo acessar os elementos. Cuidado, tá? Mas eu acho que assim, aqui eu quero te mostrar é a interpolação. O que é a interpolação? Interpolação é quando eu consigo colocar, inserir o valor de uma string direto ou de uma variável direto dentro de uma string com esse recurso aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Eu vou te fazer da forma errada, tá? Que com as aspas aqui, ó, só para você entender como é que funciona. Se eu faço aqui, ó, índice 0, 2 pontos, dólar. Isso aqui pode ser o peguinha, tá? Dessa forma aqui é o peguinha, que é a maneira errada. Dólar. Abre e fecha chaves. E aí eu coloco a variável, ó, exemplo, no índice 0. E eu coloco para executar, ele vai imprimir a string do jeito que está lá. A interpolação é esse recurso aqui, ó, que eu coloco o dólar, as chaves, e aí a expressão que eu colocar ali dentro, uma variável, ele vai estar mostrando o valor dentro da variável e não o nome da variável como eu estou imprimindo ali no console. Um cuidado que você tem que ter, e aí assim, eu não sei nem como é que iria cobrar, poderia ser explicitamente, né, falando que para poder usar a interpolação eu uso aspas simples, mas na verdade não é aspas simples. O que você usa é a crase, tá? Então aqui, ó, coloquei a crase, porque parece muito com aspas simples. Então eu vou colocar tudo isso aqui, ó, dentro de pares de crase, tá bom? E aí, ó, veja que até a cor aqui mudou. Dessa forma aqui, ó, criando a string com pares de crase, você consegue utilizar a interpolação. Então eu vou inserir aqui dentro o valor de exemplo no índice 0. Na hora que eu executo, ó lá, ó, apareceu o Punisher. Não apareceu mais a string toda, como aqui em cima. Apareceu o Punisher, viu? Então, só o U que está errado, mas corrigindo aqui, funcionou, né? Então, índice 0, índice 1 e índice 2. Opa, índice 2. Vou fechar aqui. Índice 2, Wolverine, viu aí? E aí eu falei para vocês que eu também posso fazer a chave com string, né? Veja que agora ficou errado, ó. Agora ficou errado. Eu não posso mais fazer utilizando o array, porque a chave tem que ser uma string. Então aqui eu tenho que definir a chave. Então eu vou colocar lá primeiro, segundo e terceiro. Fazer do zero, que eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Ah, sim, claro. Essas são as chaves. Que aqui meu objeto já não é mais um array. Nosso objeto com chaves, tá? Eu fiz uma adequação do array para o meu objeto, porque ele casa certinho o valor da chave com o índice, né? E o valor com o valor respectivo. Agora, quando eu estou tratando de uma customização aqui, aí aqui já se torna um objeto, tá? Que é nosso JSON tradicional aqui, tá bom? Então, dessa forma aqui, ó, agora sim, agora ficou certinho, ó. Então, lá, executando o primeiro, no caso aqui, já coloco primeiro, executou primeiro. Deixa eu dar um clear aqui para limpar o console. Então lá, executou o primeiro, Punisher. Vou executar o segundo. E o terceiro. Entendeu? Voltando aqui para o slide. Então, é isso. Próxima questão, questão de Sesgran Hill 2021, Banco do Brasil, que diz o seguinte, ó. Considere a função TypeScript abaixo. E aí ele tem uma lacuna aqui que ele quer que você complete.
E aí aqui dentro vai ter console.log, Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Pessoal, isso aqui, o enunciado está errado, tá? Provavelmente isso aqui era do TRT, que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, acabou que virou tudo Banco do Brasil, tá bom? Mas aí ele vai e chama exibir aqui, ó. Então, de cara, nós já sabemos que o nome do método é exibir, tá bom? Para definir a função exibir, não será... para definir que a função exibir não receberá nenhum parâmetro e não retornará nenhum valor, e a lacuna 1 e, no caso, né, deverá ser preenchida corretamente com o quê? Ele só quer saber como que se define uma função aqui, tá bom? Então, todos eles têm exibir, tá tudo ok, ó. Tudo ok quanto o nome do exibir. Nenhum está com parâmetro, nenhum está com parâmetro, beleza? O nome da palavra reservada para poder definir a função é function. É function, tá bom? Function. Só que o retorno da função não vem antes do nome, tá? Então, esse aqui está errado e esse aqui também está errado, tá? E para poder declarar o retorno da função, você não utiliza aqui a palavra reservada return, tá? Então, esse aqui está errado e para poder não retornar nada, não é o none, na verdade é o void, tá? Então, não retornar nada é o void. Então, a sintaxe correta aqui é function, o nome da função, abre e fecha parênteses, e o nosso void aqui para não retornar nada. Nosso gabarito, letra E de eco, tá bom? E aqui eu mostro para vocês como é que a gente define função, né? Função é para poder encapsular um código que a gente vai querer chamar ele várias e várias vezes aí durante o seu sistema, tá bom? Então, como é que eu chamo uma função? Como é que eu crio uma função? Eu uso a palavra reservada function, eu dou o nome da minha função e entre os parênteses aqui, ó, eu defino os parâmetros da minha função. O que é parâmetro? Parâmetros são dados que eu passo para dentro da minha função para que ela possa trabalhar corretamente, que ela possa executar o que ela nasceu para executar, tá bom? São informações que eu passo para dentro dela. Então aqui no caso eu tenho um parâmetro chamado nome do tipo string e um parâmetro título do tipo string. O que é essa interrogação aqui? Ó? O que é essa interrogação? Essa interrogação eu estou tornando esse parâmetro aqui opcional, tá bom? Então no caso aqui, ó, executou na chamada da função, ele vai receber um título e um nome, tá bom? Se o título, né, se ele tiver preenchido, ele vai retornar olá, título com o nome. Se não, ele vai retornar olá somente com o nome, tá bom? Então, se título, que ele está verificando se existe alguma coisa dentro da variável título. Se houver, ele vai retornar um olá com o título e o nome, se não, ele vai retornar só com o nome. Então, fazendo o teste aqui, ó, console.log, passando só Padawan, ele recebeu só o quê? Só recebeu o nome. Então, virou aqui, ó, olá, Padawan. Agora, Padawan da Silva aqui, que ele colocou, olá da Silva Padawan, porque o título entrou aqui, né? Então, vamos colocar aqui no código. Então, olha lá. Vou definir uma função function, que vai se chamar mensagem, e ela tem os parâmetros nome do tipo string e o parâmetro título, que é opcional, do tipo string. E ela retorna uma string. Então, esses dois pontos depois do parênteses aqui, esqueci de falar também, esses dois pontos aqui é o retorno da função. O que ele retorna? Ela retorna uma string, tá bom? Ela retorna uma string. E aí eu venho as chaves para poder definir o escopo da minha função, o que eu tenho dentro da minha função. Toda vez que chamar ela, vai executar o que está entre as chaves aqui, tá bom? Então, no caso aqui, ó, se título é título, eu escrevi errado no parâmetro. Se título, ou seja, se ele tiver preenchido, return, que é o retorno que eu vou dar para quem chamou essa função, retorne, no caso aqui, novamente eu tenho a crase, né? Olá, o valor de título e o valor de nome. Certinho? Se título estiver vazio, ele vai pular esse if e vai retornar o olá somente com nome. Somente com nome. O que eu errei aqui? Faltou uma chaves. Abriu chave, fechou chaves. Ah, sim, é a chave aqui da função, porque eu apaguei. Pronto. E aí lá embaixo eu chamo console.log, chamando a função mensagem, passando somente
Padawan. Olá, Padawan. E se eu passar com o título? Vou passar Omar, o aprovado. Ele vai colocar Olá, o aprovado Omar. Beleza? Então é assim que trabalhamos com parâmetros em funções aqui no TypeScript. Mas nós temos outra coisa também, tá? Quando a minha função ela não retorna nada, ela não tem nenhum retorno, eu venho aqui, ó, e coloco void, tá bom? Coloco void. Então essa função aqui ela não vai retornar nada. Então veja que não faz mais sentido esse return aqui, ó, porque eu falei que ela não vai retornar nada, tá bom? Então nesse caso aqui, eu poderia ter uma função aqui, ó, mensagem, que vai ter somente ela vai dar um log. Bom? Então, ela vai retornar um log. Lá, aluno. Então, se eu chamar aqui, nesse caso aqui, eu não vou passar parâmetro nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, mensagem. Ele imprimiu olá, aluno. Então, a única coisa que eu tenho na função é o console.log, que tem olá, aluno. Outra coisa que eu posso fazer também é passar a mensagem por parâmetro aqui. Então, mensagem do tipo string. Então, passando aqui, ó. Então, agora eu estou passando um parâmetro só, que ele vai receber a mensagem e imprimir. Então, aqui eu posso passar olá. Olá, alunos. E aí, no caso aqui, ele está chamando a função mensagem, passando olá, alunos. Esse olá, alunos está sendo recebido pelo parâmetro mensagem, que ele está imprimindo aqui no console.log. Não está retornando nada porque é um void, beleza? Show de bola? Temos também o valor default, tá bom? Lembra do parâmetro opcional? Lá no parâmetro opcional, se você não preenche nada, a variável, o parâmetro fica vazio, tá? Mas você pode fazer também com que, se não preencher nada, você tem um valor default. O que é o valor default? Um valor padrão daquela variável, tá bom? Daquele parâmetro. Então aqui, ó, por exemplo, estou criando aqui a função chamada desconto. Valor do tipo number, desconto do tipo number. E se eu coloco esse igual aqui 10, esse igual 10 aqui define o valor default. Se eu não colocar nada dentro de desconto, ele vai assumir que o desconto é de 10, tá? O valor é 10. Então aqui eu vou retornar, ó, valor vezes desconto dividido por 100. Então console.log desconto de 10. Veja que eu estou passando somente o valor, entendeu? Então, eu estou passando o valor 10, se eu não passei um desconto, ali um valor de desconto, ele vai assumir que é 10, né? Então, ele vai colocar lá, ó, 10 dividido por 100, vai me dar o quê? 0,1, né? 0,1. 0,1 vezes 10 vai me dar o quê? 1, tá bom? Então, esse desconto aqui seria quantos por cento que eu estou dando de desconto, tá? Então, no caso aqui, ó, se eu passar 50, aí é 50% de desconto. Então, 50% de desconto de 10, o desconto é de 5, né? No caso é 5, por isso que está retornando 5 aqui, entendeu? Então, 10% de desconto, que é o valor default, ele retorna 1. Se eu der 50% de desconto, ele vai retornar 5, que equivale a 50% do valor, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser participar da mentoria do Banco do Brasil, estou deixando o link aqui do WhatsApp que você pode estar conversando comigo, ou também vou estar colocando o link aqui do grupo do Banco do Brasil, que aí sempre que tiver algumas aulinhas como essa, que eu quiser passar algumas dicas para vocês, eu vou estar mandando lá no grupo, tá bom? Te vejo na próxima aula. Até mais.